coração. Olá, gente. Mais uma vez, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem eu não cumprimentei ainda, é um prazer a companhia de vocês. E agora que a gente já ajustou o som, já chamei lá no grupo o pessoal para assistir a aula, vamos pegar a apostila aí e a professora vai realizar um compartilhamento de tela para a gente começar a falar sobre o nosso assunto de hoje. Ó, dividam comigo aí se vocês estão vendo o mesmo que eu. Estão vendo o mesmo que eu? Bacana? Joia, muito bem. Então, assim, ó. Opa, só um instante. Eu vou dividir com vocês a seguinte frase, ó. Olha lá. Ser feliz não é ter uma vida perfeita. É deixar de ser vítima dos problemas e passar a ser o quê? O autor da sua história. É a gente pegar e não ficar olhando para o problema. É olhar para o quê? É focar na solução. Ok? Entenderam bem essa informação? Então, vamos entender assim, que nós precisamos fazer o quê? Opa, só um instantinho, gente. Compartilhamento de tela saiu aqui. Nós temos que entender que, se a gente olhar para o problema, todos nós temos. Estamos em momento de pandemia? Sim. Estamos perdendo, infelizmente, muitas pessoas? Sim. Vamos pedir a Deus que conforte o coração das famílias. Só que vamos tentar mudar o mundo que está à nossa volta. O mundo da nossa volta é a nossa sala de aula aqui, é a sua casa. A hora de comer, comer. Na hora de interceder pelas pessoas, interceder. E agora é a hora de se alegrar e abrir a nossa mente e entender que o agora não vai voltar. Vai ter um outro sábado que a gente vai falar de outros assuntos. Mas o agora, vamos se focar e vamos aprender sobre o quê? A aula hoje é sobre o sistema reprodutor feminino e masculino. Mas antes da gente dar continuidade, a professora quer realizar uma breve revisão. Porque essa mudança de humor, essa mudança não é só a quarentena, é os hormônios que controlam o nosso corpo. E quando a professora fala em hormônio, qual que é a primeira coisa que vem à nossa mente? Tem que vir a partir de agora? Hormônio é igual a glândula. Glândulas que tem no nosso corpo que controlam os hormônios. Então, falou em sistema endócrino, eu falei de glândula, eu falei de hormônio. Lembrando que o endocrinologista é o profissional que cuida de doenças correlacionadas à parte hormonal, ok? E ainda, do que o sistema endócrino é formado? O sistema endócrino ele é formado de glândulas, hormônios. Falando sobre a tireoide, ela é uma glândula que localiza-se na região do pescoço e ela fabrica o T4 e T3. O que é isso? São hormônios que controlam o cálcio, são hormônios que controlam várias funcionalidades, várias funções do nosso corpo. A partir do momento que a tireoide produz demais ou falta essa produção, vai trazer sérias consequências. Desde a doença do bócio, que eu falei com vocês, aquela pessoa que cresce nessa região, a tireoide cresce de tamanho, como o excesso. A falta aumenta. O excesso dá aquela doença da exoftalmia, ou seja, o olho fica esbugalhado para fora. E tem vários outros sintomas e sinais que nós falamos na aula passada. A professora falou do pâncreas, que é uma glândula mista, que tanto quanto ele auxilia no metabolismo dos alimentos, a gente falou nele lá no sistema digestório, quanto o pâncreas, ele também libera um hormônio chamado insulina. A insulina é um hormônio que nós vendemos na farmácia. Olha que bacana, muito interessante, né? O nosso humor é controlado por hormônios. Quando algo está em desequilíbrio no nosso humor, nós podemos estar desenvolvendo o quê? Nós podemos estar desenvolvendo a bipolaridade. E isso está correlacionado aos hormônios. Primeiro a pessoa começa com um transtorno bipolar. Ora está muito feliz, ora está muito triste. Está feliz, está triste. Se isso começar uma constância, isso é um indício que a pessoa pode estar entrando em quê? Depressão. Porque é a sequência. Ok? Falamos sobre diversas glândulas. Nós temos muito hormônio que comanda o nosso corpo. O hormônio da saciedade, que é a grelina. Foi bacana? Aprendemos bastante? Sim. Professora, eu quero aprender mais. Ok, vamos só reformular. Hipófise, ela regula a liberação de diversos hormônios, cada um para o seu local. A tireoide, T3, T4. Timo
é o que eu comentei com vocês, que essa glândula, ela é grande quando você é criança. A gente vai ficando adulta, ela vai ficando pequena. Ela é no nosso sistema de defesa. Pâncreas libera insulina e glucagon. A insulina é para poder baixar o açúcar no sangue. E o glucagon é quando falta comida, que você fica sem se alimentar. O pâncreas também libera o glucagon para que você não passe mal, tá? Nos rins libera a suprarrenal, libera lá a adrenalina, que eu falei, toma cuidado muito a respeito da liberação da adrenalina, da noradrenalina. E hoje, nós vamos falar do sistema reprodutor feminino e masculino, ok? Glândulas sexuais, ou conhecido também como gônadas. O que nós vamos falar hoje? Do que é formado e algumas doenças, tá? Então, do que é composto, se você está anotando aí, do que é composto o sistema reprodutor feminino? Ele é composto de órgãos que são internos e externos. Olha só, ovário. Onde ficam os ovários? Aqui, ó. Nós temos 2 ovários. Útero, as trompas, as tubas uterinas, ou antigamente era chamada de trompas de falópio. A vagina, e hoje eu tenho uma notícia para dar para vocês que durante muito tempo a gente passa aprendendo algumas coisas que nós não nos atentamos. Todo mundo fala vagina, 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 todo mundo imagina que vagina é o órgão externo. Não, ali não é vagina. A vagina é na parte interior. Por isso que quando o médico dá orientação assim, olha que importante e tal, você lavar, higienizar, mas cuidado por lavar em excesso. Esse lavar em excesso aqui pode trazer doença, porque mexe com o pH. E quando vocês estão dando uma olhadinha aí, pensando bem assim, nossa, professora, é isso mesmo? A professora só vai fazer a chamada. Eu estou vendo aqui o Bruno. Ô, Bruno, fala uma boa tarde para a professora. É o Bruno Matheus ou é o Bruno Medeiros que está assistindo a aula? Fala um alô para mim. Fala um alô para mim, Bruno. Estou fazendo chamada. Bruno, fala com a professora. Eu estou vendo a Giovana por aí. Tudo bem, Giovana? Boa tarde. Boa tarde, professora. Tudo bom, meu amor? Bom. Deixa eu ver aqui quem mais que está aqui. A Giovana não está. Não. A Maria Elisa está. O Murilo. A Thaís. A Vanessa. Muito bem. Depois só passa uma mensagenzinha para mim no bate-papo. É o Bruno Medeiros. Tá bom, Bruno. Obrigada. É que para a professora aparece aqui só o Bruno. Só Bruno, tá? Obrigada, meu amor. Então, assim, ó. Missão dada, missão cumprida. A professora realizou a chamada. Daqui a pouco a Érica vem buscar para ser lançado lá no nosso sistema, tá? Perfeito. Então, tá aqui. A professora fez chamada. Fala, Vanessa. A professora colocou presença, claro, com certeza, viu, Vanessa? Então, vamos dar continuidade? Então, do que é composto esse sistema reprodutor feminino? Ovário, útero, tubas uterinas, vagina e vulva, tá? Parte interna. Vamos lá, o que mais? Qual que é a função? Opa, pode perguntar, Vanessa, tá com dúvida? Pergunta aí. Ah, o celular tá com problema, professor. Não quer... Sem problemas, então. Vamos aprender lá, então, menina. Anota aí. Quais as funções do sistema genital feminino? Produzir gametas, que é os óvulos, né? Receber o espermatozoide para poder realizar a fecundação e o desenvolvimento e nutrição de quem? Do embrião, para ele poder se desenvolver. Tem diferença, professora, entre hormônio masculino e hormônio feminino? Tem. Lá, nós vamos falar daqui a pouquinho que no ovário, ó, é produzido 2 hormônios. Se você estiver anotando, destaca aí. É o estrogênio e a progesterona. Por que a professora está pedindo para vocês destacarem? Porque estrogênio e a progesterona são aqueles 2 hormônios que eu falei com vocês lá no segundo dia de aula, quando a gente foi feito um trabalho a respeito dos anticoncepcionais. O que a professora falou do anticoncepcional? Que ele era feito à base de hormônios. Quais hormônios são esses? Está aqui a resposta. O estrogênio e a progesterona. Tem outros tipos de hormônio que controlam aí o ciclo menstrual? Tem.
A princípio, eu quero que você saiba que dentro dos ovários é produzido esses dois. E no homem, lá no testículo, é produzido o quê? A testosterona. Ele é um hormônio masculino. A mulher produz, professora? Produz. Mas se a mulher começar a produzir muita testosterona, ou tomar, ou injetar hormônios, ou fazer algum tratamento, muda, causa alteração aonde? Na voz, começa a nascer barba, começa a crescer, o seio diminui. Se for o homem, aumenta se fizer tratamento. E se for a mulher, o seio diminui. Então, esse hormônio é utilizado muito para o pessoal que faz treinamento em academia. Em outra oportunidade, a gente vai falar novamente a respeito dele, tá? No ovário, então, se você está anotando aí, ele produz hormônios. O estrogênio, ele estimula o desenvolvimento de quem? Da parede do útero para receber um embrião. Então, o corpo da mulher é preparado no prazo aí de 21 dias, 25 dias, de acordo com o ciclo menstrual, o estrogênio começa a preparar a parede do útero para formar a placenta ali, onde o embrião vai começar a se desenvolver. E a progesterona, ela faz o endométrio. Ela termina essa parede desse útero. Então, os dois vão estimular ali o quê? Aonde o feto vai se desenvolver. Só que não houve uma fecundação. Ou seja, o embrião o óvulo não encontrou com o espermatozoide. Ou seja, literalmente, o barraco despenca, grosseiramente falando, uma brincadeira que a minha aluna fez. O que é isso? O barraco despenca é uma brincadeira. Quer dizer que o local que estava reservado para esse bebê, para esse feto se desenvolver e virar um bebê, acaba-se com o ciclo menstrual. Então, a menstruação nada mais é que a perca aí desse local que estava sendo preparado para o desenvolvimento fetal. Tá? Então, ovário produz óvulos, produz hormônios. Esses hormônios têm funções específicas. O útero ele tem 3 camadas. Perimétrio, que é a parte de fora, miométrio é a parte muscular e endométrio é a parte de dentro do útero. Então, o que acaba acontecendo? O perimétrio é a parte de fora, é a parte mais exterior do útero. Mio é músculo. Quando nós tivemos uma aula sobre o sistema muscular, a professora explicou que no corpo tinha 3 tipos de músculo, lembra? Músculo estriado esquelético, que é aquele músculo que é preso o músculo que é preso no osso, que nos tendões. Existe o músculo cardíaco, que é do coração, e existe o músculo liso. Eu comentei na época com vocês que dentro da bexiga, dentro do útero, dentro dos vasos, é esse músculo aqui, ó. Então, é a parte muscular, é aonde vai vir um comando lá da hipófise, vai chegar aqui e vai começar a contrair, para quê? Para o bebê nascer. Lá dentro, nas tubas uterinas, então, as tubas uterinas, essa parte aqui, ó. Elas que vão fazer o quê? Fazer com que o óvulo no espermatozoide vai andando, vai se movimentando. Ele transporta, a tuba uterina é responsável pelo transporte do óvulo a hora que ele fecundou, chama ovozigoto. Parou ali, vai até que chega no útero. Diferente do que todo mundo pensa, que o óvulo é fecundado aqui, não. O espermatozoide vem, encontra o óvulo, os dois iniciam o processo de reprodução e retornam para cá, tá? Então, a parte externa lá, do que tem? É a vulva, pequenos lábios, grandes lábios, vagina, útero, tuba uterina, óvulos, ovário. A vagina também é um canal muscular. Agora entra a parte de vocês, uma coisa muito interessante, que é a venda do quê? De pomada para candidíase. O que é importante você saber? Que a pomada de candidíase ela é utilizada com aplicador. Esse aplicador é colocado aqui nessa região, porque nessa região aqui, nós mulheres temos um fungo que é natural. Esse fungo, ele chama cândida, e ele é saprófita. Toda mulher tem? Não, não são todas mulheres. Mas esse fungo é da mulher. Homem não tem esse fungo, a não ser que ele pegue na relação sexual, tá? Houve relação sexual sem uso do preservativo,
esse fungo, ele é estudado como uma doença sexualmente transmissível, porque há um contágio ali. Só que não é porque a mulher traiu ou algo assim, mas porque houve a relação sexual sem o uso do preservativo. Gente, ó, a professora vai entregar aqui para a Érica, já vai tentar chamada. Obrigada, Érica. Então, assim, o que acaba acontecendo? Nessa região aqui, ó, nós temos esse fungo é saprófita, ou seja, ele se alimenta do quê? De restos sexuais. Então, ficou ali um pouquinho de fluido sexual, ele vai lá e... Quando que ele aparece? Quando a resistência do organismo baixa. Guardem bem o que a professora vai falar, que coisa ruim nunca vem sozinha por causa disso. Não está se alimentando direito, não está dormindo direito, está estressada, está passando por um momento que está difícil, esse fungo ainda, para acabar de fechar com chave de ouro, ele é propenso a aparecer principalmente nessa época. Ou então, usa-se muito o quê? Usa-se calça jeans muito justa, tecido que não deixa respirar. O saudável, eu não estou falando em estética, tá? De repente tá lá, Vanessa, Maria Elisa, quer impressionar o amor, vai lá e compra aquela calcinha toda bonitona, cheia de flu-flu, de tecido sintético. Usar uma noite, usar de vez em quando, bacana, não vai dar problema nenhum. Todo dia, o homem, o menino dele é externo, ele olha ali, ó, ele vê se tá com alguma coisa de errado. A nossa menina é interna, não dá para ver. Ninguém anda com ventilador portátil assim, entendeu? Então, dê preferências a roupa com tecido de algodão para evitar a proliferação desse fungo. Ele gosta de lugar úmido e fechadinho. Então, de vez em quando, deixa o ar correr. O saudável seria que nós dormíssemos sem calcinha, para você ter uma ideia. Mas daí, dormir sem calcinha, a Thaís está pensando aí, falando, professora, como assim? Giovana está bem indignada. É que, na verdade, mas daí vem um pernilongo, entra num lugar que não deve, às vezes não dá, tá frio, né? Mas, enfim, a pomada, o fluconazol, quando essa pomada é colocada, nesses 7 dias, tem que dar orientação para o cliente que não pode manter relação sexual nesse período. Coça, arde, há um corrimento, só que a diferença é que o corrimento de cândida, ele não tem um odor fétido, ele não fede, ele parece um leitinho talhado assim. Agora, e tem casos que tem que pôr a pomada e tem que tomar o remédio pela boca. Quando toma, você tem que orientar o cliente, que além da cliente tomar, ela tem que dar para o companheiro. Mas daí a professora põe uma pulga atrás da orelha. E se esse companheiro tiver outra? A outra tem que tomar também. Por quê? Porque senão chama rescindência de contaminação. Vai lá, contamina um, contamina outro, volta de novo, e o negócio fica difícil de fazer o tratamento com ela. Quando está tratando, tem que dar um tempinho. Tem que falar, amor, vamos dormir mais cedo, vamos ficar quietinho, que é melhor. Entendeu? Então, de uma forma bem delicada, você fala com o cliente a respeito dessa informação. Ok? Bacana? Então, tá lá. A vulva é a parte externa, que é constituída por grandes lábios, pequenos, ímen e clitóris. A mulher tem a uretra, que é onde sai o xixi, e a entrada do útero. São 2 entradas. O homem, pelo mesmo local onde passa o espermatozoide, passa a urina. Por isso que a professora vai falar, então, agora, é o seguinte, do que é composto o sistema reprodutor masculino? Ele é composto do quê? Ele é composto de órgãos internos e externos também, que localiza na parte o quê? Na parte abdominal, as gônadas. As gônadas nada mais é ali os testículos. Gônadas se usava esse nome muito antigamente. Hoje em dia é só normal, testículo. Existem vias genitais. Lá dentro tem um canalzinho, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ele chama epidídimo. Existem os canais edúcticos deferente e uretra. E glândulas anexas, seminais e próstata. O que é isso, professora? A parte externa é o pênis e o escroto, tá? Funciona assim. No testículo, a função dele é fazer o quê? Produzir espermatozoide. Quando a mulher, ela nasce com os óvulos dentro do corpinho dela ali, no óvulo. Vem com os anos, principalmente após 12, 13 anos de idade, libera o hormônio para fazer o quê? Para maturar esse ovo, para poder iniciar o processo de reprodução. O homem começa a produzir espermatozoide após 12, 13 anos. Uma mulher, quanto mais cedo ela começa a produzir
o óvulo, mais cedo ela para de produzir. Um homem com 50, 60, 70 anos, ele pode ser pai. A mulher não. Por quê? Porque ele começa a produzir a partir de 12, 13 anos. A mulher nasce com aqueles óvulos e passa a amadurecer. Então, uma mulher depois dos 45, 50 anos, o óvulo dela está o quê? O óvulo dela é como se fosse assim, já está maduro. O homem não tem tanto esse processo, ele diminui a produção. Tá bacana? Estão conseguindo entender? Maria Elisa, Murilo, Vanessa, Bruna, enfim, estão conseguindo entender? Porque agora a professora vai falar o seguinte: gônadas. Existe lá nas vias genitais o epidídimo. É um tubo que a função dele é onde produz o espermatozoide. Aqui, ó. Armazena aqui. Diferente do que se pensa, o espermatozoide não fica aqui. Ele fica aqui, ó, no epidídimo. Ele fica armazenadinho ali. E aí, essa estrutura, ele armazena o espermatozoide. Tem um canal diferente. Ele é um tubo que faz o quê? Ele conduz esse líquido seminal e termina na uretra. Então, esse tubo vai aqui, termina lá na uretra. Tá vendo aqui? Uretra. Acima da uretra tem o quê? A próstata. Aqui, a próstata. Uretra, bexiga, próstata. Então, o que acaba acontecendo? A mulher não tem próstata, só o homem, tá? Quando essa próstata está aumentada, e na postura de vocês está falando sobre o câncer. É o câncer, o quê? De próstata. Ele aumenta o tamanho, pressiona a bexiga, e um dos principais sintomas que o homem sente é o excesso de vontade de urinar, a micção. Toda hora quer ir no banheiro, parece que nunca consegue. Por quê? Porque a bexiga está sendo pressionada. É onde é realizado um exame chamado toque, e o toque é para quê? É para prevenir. Para aqueles que não, sou machista, não quero ninguém me tocando, tem um exame hormonal chamado PSA. Vai no urologista, pede para colher o PSA, deu alterado, o médico vai lá e confirma com a realização do toque, tá? Então, existe também as glândulas anéricas, desculpa aqui, existe o canal deferente à uretra. Então, até aqui, ó, o espermatozoide vem, esse canal aqui da uretra, ele vai passar por aqui, ó, e vai sair. O mesmo local onde sai o espermatozoide é o local onde sai a urina. Então, existem os líquidos. E esses líquidos é quem? A vesícula seminal. Ele vem um líquidozinho branco na frente para limpar. É como se fosse para limpar a acidez da urina, porque a vagina também tem uma certa região dela que é ácida. Senão o homem não consegue reproduzir, o espermatozoide não iria conseguir sobreviver, entendeu? Esse líquido vai se misturar para quê? Para formar o esperma e o sêmen. E a próstata é onde é uma glândula que produz o líquido prostático, que fica ali, ó, situada abaixo da bexiga. Esse é o sistema reprodutor masculino. E o espermatozoide é a célula masculina. 10% do que tem dentro daquele líquido é espermatozoide, 90% é glândula seminal. A sua expulsão é ejaculação. Olha quantos que vem. Em 4 ml, isso aqui, ó, muito pouquinho. Cerca de 350 milhões. Opa, muito, né? Curiosidade da aula. Após o sexo, o espermatozoide pode ficar vivo dentro da mulher por até 48 horas. Sério, professora? Sim. Por isso, quando alguém é violentada, eles pedem para que procure o Instituto Médico Legal durante um período, porque se for coletado no exame, pode encontrar ainda ali o espermatozoide de quem violentou. Ok? Vamos lá ainda. Existem as patologias do sistema reprodutor, tanto masculino quanto feminino. Essas doenças, elas são causadas pelo quê? IST. IST, na sua apostila está DST, é a mesma coisa. IST ou DST são infecções ou doenças, né? Sexualmente transmissíveis. Essas doenças são elas os sinais que a pessoa sente. Dor, corrimento, verruga, ardência. Tem vários sinais que a pessoa sente. E essas DSTs ou ISTs, as mais comuns, sífilis, gonorreia, o HPV, o que é importante você saber? O que é causado por vírus e por bactéria? Dessas doenças, algumas são causadas por vírus. O médico vai mandar o médico vai prescrever medicamentos para o tratamento. Quando é causado por bactérias, essas doenças, você vai tomar o quê? Antibiótico. Então,
doença causada por bactéria, antibiótico, doença causada por vírus, o médico vai prescrever medicamento para o tratamento, ok? HPV é vírus, então é vacinação, tá? Então é importante você saber que o HPV causa câncer de colo de útero. Ele é prevenido com vacinação, não dá dor. Ele aparece verrugas no útero da mulher e no homem aparece o quê? Verrugas no pênis. Essas verrugas têm vários tipos de tratamento. O médico pode fazer uma crioterapia, pode retirar aí, mas isso causa câncer, não é só uma questão estética. Não tem só um tipo, não. Tem vários tipos de cânceres, tá? O HPV, desculpa, corrigindo, tem vários tipos de HPV. Assim como, vou dar um exemplo para vocês, existe o Covid-19, 19 é um dos números dos vírus. Existem outros Covids, entendeu? Existe Covid, que é próprio de animal. Existe vírus, especificamente um exemplo do HPV, existe mais de 15 tipos diferentes, muito mais. Ok? Não vou falar cada um especificamente, é só para você saber. Endometriose. O que começa a acontecer na endometriose? A pessoa sente muita cólica menstrual, dor quando está próximo a menstruar, dói durante a relação sexual, a pessoa tem dor pélvica e dificuldade para engravidar. Na endometriose, o útero, por exemplo, o útero normal está aqui, conforme a imagem que eu estou mostrando para vocês. Quem tem endometriose, várias regiões do útero causando a dificuldade. Aí tem que procurar o ginecologista, encaminha o seu cliente para o ginecologista. Sentir cólica é uma coisa. Agora, o tempo inteiro a pessoa, todo mês, ela tem dores fortes, algo assim, não é normal. Essa cliente vai estar procurando na farmácia para comprar o quê? Medicamento para cólica. Se você estiver anotando aí, anota um exemplo de um medicamento para cólica, é o ibuprofeno. O ibuprofeno é um medicamento anti-inflamatório que é utilizado para cólica. Dentro da farmácia, ele tem vários nomes comerciais, tá? Alívio, ele tem outros nomes. Existe ainda o diagnóstico na farmácia, no lugar do diagnóstico, né? Tem que orientar esse cliente a marcar uma consulta com o ginecologista. A endometriose é uma das doenças que causa a infertilidade. A infertilidade é uma doença que a pessoa não consegue ter filhos. E nem sempre esse caso é só para a mulher. Às vezes o caso de infertilidade pode ser aonde? No homem. Realizado um exame chamado espermatogênese. Espermatogênese, perdão, gente, é o problema que dá. É realizado um exame em laboratório onde vai coletar o espermatozoide para poder ver se é problema de locomoção, se é quantidade, se é produção, mas isso também não é feito na farmácia. É só para que vocês tenham o quê? Conhecimento que são doenças que acontecem no sistema reprodutor. Mioma. Mioma no útero quer dizer que são pequenos tumores. Eles podem aparecer em qualquer local. Eu esqueci de comentar com vocês aquela hora. Existe algo que pode acontecer com algumas mulheres, chamada gravidez ectópica. Houve a relação sexual, observe essa imagem. O espermatozoide vai vir aqui e vai na direção de quem? Do óvulo. O óvulo está aqui. O óvulo vem, fecunda. Só que na hora que está voltando, as trompas, elas que ajudam esse óvulo e esse espermatozoide fecundado, até 3 meses de gestação é embrião, tá? Depois de 3 meses é conhecido como o quê? O feto. Ele ajuda esse embrião que acabou, esse ovo zigoto, veio aqui, vai começar a virar ali, reproduzir para virar um ser humano. Aqui chama-se gravidez ectópica. A gravidez não consegue ir à frente, tá? Porque o bebê não tem tempo, você está no útero para se desenvolver. Então, o mioma é um câncer. A melhor prevenção para o câncer é a coleta do preventivo, que é o Papa Nicolau. É importante coletar pelo menos uma vez ao ano. É mais comum em mulheres depois dos 30 anos acontecer. E existe algo chamado síndrome do ovário policístico. O que é isso? Tem um medicamento que se você tiver aí, ó, anotadinha, anotando ali a aula, anota aí, ó. Metilformina. Aí você vai falar assim para mim, professora Evelyn, você não falou para nós que a metilformina é um medicamento que é utilizado para diabetes tipo 2? É.
A metilformina é utilizada para diabetes tipo 2 e tem alguns profissionais que indicam no tratamento do ovário policístico a utilização da metilformina, tá? Mas para isso não pode ser feito por conta própria. Tem que procurar um profissional, tem que fazer ultrassonografia para ver se é o caso seu de utilizar esse medicamento ou não. E ainda tem fatores, da onde, professora, que isso aparece? Pode ser fator genético, pode ser as causas do mioma, que é o câncer no útero ali, aparece por vários lugares miomas, vários cistos, né? É desconhecido, pode ser climático, pode ser hereditário, pode ser hormonal. Os cientistas ainda não têm a resposta para todas as doenças, tá? Os sintomas mais comuns, a mulher sente sangramento prolongado por 7 dias ou mais, coágulos de sangue saem ali no útero, o xixi, a pessoa sente o tempo inteiro vontade de fazer xixi, você fala, nossa, professora, sério? Sim. Então, o que eu quero que você saiba? Que assim como tem o câncer, tem os miomas que aparecem no útero, no ovário, na mulher, no homem tem o câncer de próstata, ó. Aqui é a bexiga, aqui está uma próstata do seu tamanho normal. Aqui, quando a próstata começa, ela tem o tamanho de uma noz, ela é assim, ela é pequena. Se ela começa a aumentar, por isso que o toque é feito do ânus ali, se ele tiver aumentado, o médico consegue facilmente detectar, ok? Então, hoje nós falamos aí, ó, sistema reprodutor feminino, do que ele é constituído, do que ele é formado, as doenças que estão correlacionadas, quais as funções, e ainda a dica de ouro da aula, que alguns profissionais, então se o cliente chegar lá na farmácia para comprar metformina, nem sempre é porque ela tem diabetes. Pode ser que ela está fazendo um tratamento para o quê? Para mioma, para a síndrome do ovário policístico, tá bom? Para endometriose. Então, aí é o médico que vai dizer qual que é esse medicamento, não pode ser vendido sem prescrição. Próxima aula. Então, agora que a gente falou do sistema reprodutor feminino, revisando, ó, sistema reprodutor masculino, eu vou reforçar a importância da realização da atividade de vocês. Eu não recebi a atividade da semana passada de todos. Até ao terminar a aula, eu vou enviar da aula de hoje e vou printar a tela quem fez a da semana passada. Quem o nome não aparecer, por favor, envia para a professora, para não haver um acúmulo. Quando a gente encerra o projeto, igual agora, hoje é o último dia do projeto de anatomia. Próxima aula, nós vamos estar falando do quê? Projeto de primeiros socorros. Então, se tiver alguma dúvida, quer realizar agora, aproveita essa época aí de aulas remotas, verifique a sua apostila, tem atividades para ser respondidas lá. Responda não porque você está sendo obrigado ou forçado ou porque tem nota, mas para o seu crescimento profissional, porque é importante você adquirir conhecimento, entendeu? Preencha essa atividade, envie para a professora. E eu quero falar com vocês uma pergunta. Você está preparado para socorrer quando alguém estiver passando mal perto de você? Se você estiver lá na farmácia trabalhando, ou no final de semana, vamos supor lá, a Giovana decide fazer uma festa em casa, Thaís fala, não, professora, eu vou para a festa. Chega lá, agora não está podendo fazer festa, viu, gente? Época de recesso, vamos respeitar esse período. Mas, e quando você começar a trabalhar? Alguém passa mal, um cliente passa mal na sua frente, o que você vai fazer? A próxima aula vai estar assim, ó, mais que perdido. Se eu fosse você, eu não faltaria. Porque diante de uma emergência, a gente fica, às vezes, em pânico, sem saber o que fazer. A professora vai ensinar para você o que deve ser feito. E o que são, então, os primeiros socorros? Tem diferença da palavra urgência e emergência? Qual que é a diferença? Eu vou encerrar a aula de hoje agradecendo vocês pela presença. Muito obrigado. E vou falar a seguinte frase. Para realizar grandes conquistas, devemos não apenas agir, mas também sonhar. E não apenas planejar, mas acreditar que aquilo que nós vamos fazer, estamos sonhando, vai dar certo. 50% você acreditando, os outros 50% deixa nas mãos de Deus, ok? Gente, eu vou interromper o compartilhamento de tela, desejando a vocês um excelente final de semana, um grande abraço, sejam abençoados e até o próximo sábado, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, e aproveita para preencher a atividade enquanto está fresquinha até aqui na mente. Gente,
Tchau, um abraço, fiquem com Deus.